Oi, gente, voltamos e para uma conversa muito especial em que eu vou compartilhar com vocês algumas ideias de livros diferentes com a intenção de poder revirar um pouquinho aí dos nossos raciocínios para que nós tenhamos um pouco mais de intimidade com os nossos avessos, nem um pouco óbvios, que estão ali acompanhando o dia a dia, mas que a gente tende, pela educação que a gente recebe, a ignorá-los. Para começar a nossa conversa, então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre como a sociedade, da maneira como ela está posta, faz com que muitas vezes a gente se abandone. O papo hoje é sobre o autocuidado como um posicionamento político. Por que essas duas coisas caminham juntas e, no contexto em que vivemos, elas não são colocadas lado a lado? Se fossem, causariam uma potência tão grande nas nossas decisões que não seria interessante ao modelo de vida vendido com tanta convicção na atualidade. Autocuidado é quando a gente aprende a se priorizar, a entender que nós temos limites. Somos pessoas que cansam, pessoas que precisam de acolhimento, pessoas que precisam de um espaço seguro para pedir ajuda. E todas essas atitudes e reações são, na maior parte do tempo, vistas como sinais de vulnerabilidade ou, mais ainda, não nos sobra tempo para que a gente possa observá-las. Por isso, quando a gente se coloca num lugar de eu quero me enxergar, eu quero destacar a importância de me cuidar, o meu posicionamento político na sociedade e no sistema em que nós estamos, ele se revoluciona. Me cuidando, eu exijo que a sociedade coloque na sua estrutura qualidade de existência e não só sobrevivência. Quantos de nós, com a rotina de trabalho, com as exigências que são colocadas para que a gente entregue resultados, não passamos a nos deixar de lado, pulando refeições, comendo qualquer coisa, dormindo de qualquer jeito? A gente sequer se lembra de beber água, que é algo muito básico. Se nós não estamos bebendo água do jeito que a gente deveria, por quê? Não temos hábito, não sobra tempo, a rotina é sufocante, então a gente sempre está ali emendando uma atividade na outra. Eu sou professora, na pandemia eu não bebia água porque não dava tempo de tirar a máscara entre uma aula e outra. Eu desaprendi a me hidratar por conta da minha rotina de trabalho. Até hoje eu preciso me forçar a lembrar de que isso é importante. Como é que pode ser convincente existir num mundo em que coisas tão essenciais, tão básicas, tão simplistas não conseguem ser praticadas enquanto desde a infância nós somos impulsionados a ter ambições imensas em relação aos desejos materiais, por exemplo? O meu corpo não está funcionando para mim, ele está a todo tempo sendo vendido para os resultados de um outro, que me disse que viver encapsulada numa determinada vitrine é muito mais interessante do que viver a partir dos meus sentidos, das limitações que os meus sentimentos me ensinam, que o meu silêncio me propõe. Para a gente contextualizar essa conversa, eu trouxe alguns livrinhos, alguns de não ficção, outros de ficção, para que, mais uma vez, a literatura, nesse exercício tão generoso, nos ajude a visualizar certos exemplos que são mais fáceis da gente projetar. Quando a gente fala de nós mesmos, há sempre uma defensiva, porque é muito difícil a gente aceitar que as coisas não estão bem e, mais ainda, pensar em soluções, porque acusar é um gesto tão óbvio. Como é que a gente reorganiza
o que nós somos no mundo em que estamos. Antes da gente entrar nos livros que eu trouxe, eu queria dividir com vocês um experimento que eu fiz em sala de aula. Eu perguntei para jovens mais ou menos entre 14 e 17 anos, em 15 salas, quem acreditava no futuro. Das 15 salas, apenas 5 alunos, considerando que a gente tem aí mais ou menos 40 alunos por sala, disseram que acreditam que o futuro seja possível em alguma reinvenção. Gente, olha como o nosso corpo está domesticado. A gente está tão entregue às frustrações, às fórmulas de eficiência e performance que não nos representam, portanto, a gente está o tempo todo se cobrando algo que a gente não consegue alcançar e se comparando como consequência, que a gente não consegue nem mais visualizar a criatividade para reinventar aquilo que hoje é dor. Se estamos tão entregues a essa esteira de vida, onde a gente coloca a possibilidade de se emocionar, de achar algo bonito, de se encantar? Esse encantamento é muito transgressor. Enquanto nós estivermos sentindo em alguma dimensão, a nossa imaginação continua preservada. E se a gente olhar historicamente, imaginar é um gesto muito poderoso. Levando para uma análise mais social, eu queria sugerir para vocês um livro, gente, que se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu recomendo esse livro para qualquer pessoa que queira estudar mesmo a realidade em que nós estamos, e o livro é Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Só esse título já é super provocativo e já nos faz pensar em muitas camadas do que a gente precisa se debruçar. Aqui o autor traz para a gente um aspecto interessantíssimo, que é a característica predominante de um mercado ininterrupto, que produz a todo tempo novas mercadorias que trazem uma lógica constante de substituição. A gente dificilmente tem ali uma âncora que nos abasteça de sentidos mais táteis. Outro aspecto muito interessante dessa dinâmica é que, para que nós sejamos validados nessa sociedade, a gente precisa ser visto, ou seja, a gente precisa estar nas chamadas redes sociais. Essa validação a partir da nossa visibilidade faz com que pouquíssimas sejam as experiências em que não há algum tipo de intrusão corporativa. Quando nós somos visíveis pelas redes, os nossos movimentos, as nossas reações, os nossos sentimentos, tudo isso está sendo cooptado por um conjunto de empresas que não só lucra com a nossa presença, como também modela a maneira como a gente vai se fazer presente. É o tal do algoritmo. Você só vai ter algum tipo de autoridade, algum tipo de relevância, algum tipo de sentimento do outro se você estiver modelada segundo o que aquela visibilidade te diz que é o formato de vida. É um mundo que exige tanta produtividade que existir nessa vitrine é uma forma de ser útil. Assim, aquilo que supostamente nos socializa em rede é uma uniformização dos nossos comportamentos. Ao sermos vistos, somos cooptados e, a partir dessa cooptação, há toda uma análise de como seremos melhor influenciados para atingirmos os resultados financeiros das empresas que nos vigiam. Eu achei muito inteligente quando ele vai dizer que essa padronização de comportamento é como se fosse uma versão amadurecida do processo instituído pela Revolução Industrial, em que cada trabalhador tinha que ficar na sua parte atribuída da esteira e reproduzir aquele movimento até a exaustão. Hoje, essa reprodução comportamental, ela foi estendida para o próprio algoritmo e para as nossas próprias atitudes. Ou seja, a gente não está mais preso a uma esteira, mas estamos presos a uma exigência produtiva de mercado. Claro que as redes sociais trouxeram também uma oportunidade de nós cavarmos
reflexões que nos aproximem. Eu acho que nesse aspecto o YouTube, pela possibilidade de gerar conteúdos mais longos, conversas que são mais detalhadas, em que você se inscreve e assiste no seu tempo, pausando. A gente tem uma delicadeza mais intrínseca a essa relação. Assim, o que a gente consegue enxergar é que o modelo ele está posto. O que vai fazer com que haja uma criticidade é a nossa tomada de postura frente ao que o sistema vem nos colocando. Quem somos nós a partir dessas instruções? Tem até um trechinho aqui que eu gostei muito do verbo que o autor usou para caracterizar ainda mais essa conversa. O conteúdo visual e auditivo é, na maioria das vezes, um material efêmero, substituível, que, além de sua condição de mercadoria, circula para aclimatar e validar nossa imersão nas exigências do capitalismo do século XXI. Gente, isso é genial. Quando ele usa a palavra aclimatar, aquilo que a gente consome e reproduz em rede é uma receita que as empresas dissolveram esses estímulos super atraentes para aclimatar, ou seja, para formatar como a gente deve se comportar a fim de sermos mais rentáveis. Falei, né, gente? Falei que a conversa ia mexer aí nos avessos. Para visualizar um exemplo prático dessa domesticação é o livrinho Quincas Borba, do Machado de Assis. Esse é o meu livro favorito do Machado de Assis. Ainda não li um que batesse o quanto eu gosto desse daqui. E eu gosto bastante porque a gente tem um protagonista chamado Rubião que vai herdar uma fortuna imensa no começo da história. E a partir dessa herança, ele vai para o Rio de Janeiro, sai de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais e ele vai para o auge da burguesia, onde estão acontecendo as principais festas, as principais movimentações políticas, a moda inspirada na Europa, os costumes cristalizados em relação ao que é ter dinheiro. No livro, a gente consegue acompanhar a transformação de um sujeito que vivia uma realidade simples, pacata, em um participante da burguesia. O Rubião ele vai ser literalmente ensinado a ser burguês. É uma domesticação da postura, da fala, do olhar, dos hábitos, de como o dinheiro deve atuar. Eu sempre fico muito sensível pensando o quanto a gente também não é modelado para estarmos nessa fórmula de status. A gente passa uma vida toda ausentes de nós mesmos para estarmos presentes na produção desse outro que é desejado por esse sistema. Por isso eu comecei a nossa conversa falando sobre autocuidado como revolução. Você começa a, na sua introspecção, entender até onde é saudável ir. Eu posso estar nas redes sociais, mas o quanto eu estou preparada para decidir o que deve ser preservado, cultivado dentro de mim. Em vários momentos desse livro, o Rubião volta para casa e quando ele está em silêncio, olhando para alguma paisagem, ele começa a se sentir conflituoso, porque ele está sentindo coisas que não batem com a vivência que ele vem experienciando. Só que ele coloca esses sentimentos todo de escanteio porque ele logo tem que voltar para aquela expectativa social. É esse momentinho precioso que a gente deveria adubar e não silenciar. O silenciamento que nos é educado é o que faz com que a gente se torne somente esse número visível que está sendo modelado no seu comportamento. Um outro livro que ajuda muito a pensar sobre essas dinâmicas é esse livrinho chamado Floresta de Lã e Aço. Foi considerado pelos livreiros japoneses como livro do ano recentemente e fala sobre um menino que um dia ouve um piano tocar e ele começa a sentir curiosidade para se tornar um afinador de pianos.
Conforme ele interage com essa oportunidade, ele vai vendo que vai ser algo que vai demorar demais para acontecer, porque você precisa melhorar a sua forma de ouvir os sons, cada piano é de um jeito, cada pianista é de um jeito, cada material demanda uma certa postura também e tal. E esse é um livro que fala sobre a paciência, fala sobre a demora, fala sobre a insistência na dedicação e não no resultado. E por isso eu deixo essa indicação aqui para vocês. As nossas ações cotidianas estão em grande parte só pensando num futuro. Quantas das nossas ações acontecem numa vista de longo prazo? Eu faço porque me disseram que aquilo é o melhor, ou eu faço porque eu acredito que me dedicando a isso, eu vou construir um caminho. E que caminhar já é o que me traz abastecimento, independentemente da última placa desse caminho. Tem vários trechos aqui que mostram sobre o quanto essa continuidade possível em um processo longo ensina a sermos pessoas mais consistentes. Vejam que a consistência vai de encontro com toda a nossa conversa anterior. Consistência é aquela continuação demorada, despretensiosa, dia após dia, colocando um caminho como atrativo. E aí na página 97 tem um trechinho que fala assim: algo que o ajudava a prosseguir, por mais que o mundo estivesse sujo. O mundo está formatado nesse tabuleiro lucrativo de comportamentos modelados e repetitivos. Mas a gente pode se ater a esse autocuidado como perspectiva de caminhada. Para terminar a nossa conversa, queria indicar 2 livrinhos também que talvez ajudem nesse exercício, que são: o primeiro deles é um livrinho que eu li recentemente, chamado Lições de Felicidade, de uma autora italiana chamada Ilaria Gaspari. A Ilaria, ela é uma professora de filosofia que passa por um término num casamento de 10 anos e ela fica arrasada com essa experiência e, guardando os livros dela na biblioteca, porque ela teria que mudar de casa, ela decide passar por um experimento, que é tirar a poeira das anotações que ela fez sobre as diferentes escolas filosóficas durante a faculdade e tentar praticá-las num processo de cura das suas dores. Então, cada semana ela segue um viés filosófico diferente. Na primeira semana, ela segue uma lista pitagórica, aí tem outra semana que ela segue os lemas epicuristas, e assim ela vai dividindo com o leitor as conclusões intimistas que ela tem a partir das regras que ela decide exercitar. Por que eu estou trazendo esse livrinho aqui? Primeiro, porque é um processo em que eu acredito muito, que é a gente olhar para o conhecimento, olhar para os livros como um exercício mental, como uma oportunidade mesmo da gente se observar com mais camadas, com mais afetividade. Outra coisa que também é muito interessante nesse livro é esse apego aos passos. Quando ela passa pela semana pitagórica, Pitágoras deixou uma lista de mais ou menos 15 itens que todos os seus discípulos deveriam seguir. E ela vai exercitando cada uma dessas regras. Às vezes, o que a gente precisa para se reorganizar mentalmente e alinhar o nosso corpo nessa promessa é ter objetivos afetivos, cuidadosos, sensíveis, mais íntimos daquilo que a gente se propõe. Não só se afligir com esse presente tão bagunçado que a gente tá e transferir todas as nossas expectativas de sucesso para um futuro. E sim, se colocar com os pés no chão mesmo, tatear aquilo que a gente tem vontade de desenvolver. Eu, por exemplo, hoje tenho tentado me observar em relação às palavras que eu tento colocar nos lugares em que eu estou, a me hidratar
adequadamente, a cuidar da minha alimentação e a me exercitar. Quando eu vou rotineiramente na academia, gente, eu melhoro todas as minhas relações. Porque eu não consigo ver nenhum resultado óbvio na academia. Eu sinto dor, eu tenho que acordar muito cedo para estar lá, porque eu vou antes do meu trabalho. Mas essa disciplina me trouxe a possibilidade de olhar de forma mais disciplinada e comprometida para as pessoas que eu amo, para os alunos com quem eu interajo, para a forma como eu quero que meu corpo esteja nutrido, para que eu tenha força para estar nos lugares que eu intenciono. Um movimento que eu me responsabilizei fora dessas intenções corporativas, estéticas e tudo mais, fez com que eu me tornasse muito mais consistente na maneira que eu politicamente decidi existir nesse mundo. Outro livrinho que ajuda bastante a gente a olhar dessa maneira é o livro do chá. Esse livro é maravilhoso, oh, gente, eu amo esse livro. Aqui o autor vai trazer como o chá é uma bebida que, para nações orientais, não é só uma bebida, assim como o café não é só uma bebida para o Brasil. O chá aparece como um processo quase que terapêutico, porque eles observam a água esquentando, a seleção das ervas, a porcelana em que a bebida será tomada, e aí eles curtem esse processo, vivendo esse momento de se desacelerar de todas as cobranças envolvendo o nosso corpo. Se menciona aqui, né, que uma pessoa que está muito acelerada, eles falam, essa pessoa está comendo chá, essa pessoa está precisando de chá. Então são expressões que vêm desse respeito ao processo. Tal qual o nosso aspirante a afinador de piano, que respeita o processo. Ele quer ser, mas ele não faz só visando aquele pontinho lá na frente. Ele faz um dia e depois ele vai pensar no outro, porque ele está comprometido com a decisão que ele tomou. Essas decisões que a gente pode se proporcionar dentro do nosso espectro humano é que também tem potencial para revolucionar os nossos posicionamentos públicos. Emendando com a nossa introdução, decidir o que é prioritário, estabelecendo os limites da minha humanidade, faz com que eu me posicione em sociedade, exigindo a qualidade para percorrer o meu caminho. Eu sei da importância da caminhada. Eu vou querer que no meio dessa caminhada haja perigos que me coloquem em risco, ou sabendo que eu vou seguir caminhando, eu quero a exigência de uma estrada mais saudável? Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês gostem dessa conversa e até o próximo vídeo.